alunas, sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje nós vamos dar continuidade com o tema de reações químicas. Bom, nós fizemos um combo de aulas que englobou 2 semanas do Enem e uma aula que tivemos, com o primeiro ano. Trabalhamos ali a primeira e a segunda semana do PET volume 2. Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar com as demais semanas, a semana 3 e a semana 4, e vamos trabalhar, então, as leis ponderais. Bom, quais são os objetivos, então, dessa aula? Reconhecer a conservação da massa nas transformações químicas e entender a proporcionalidade que acontece nas reações. Então, eu vou incentivar vocês, se vocês por acaso ficaram com alguma dúvida, revejam as aulas anteriores, somadas a essa aula, e deixe suas dúvidas nos nossos canais de atendimento, no nosso momento de tira dúvidas, ok? Bom, então vamos relembrar o que são as reações químicas. Então, nós vimos na primeira semana que existem 2 tipos de fenômenos, fenômenos físicos e químicos. E as transformações químicas, também chamadas de reações químicas, são aquelas que alteram as propriedades da matéria. Ou seja, após a passagem de uma transformação, o estado inicial é diferente do estado final. As propriedades são diferentes. E o que determina justamente quais transformações a matéria é capaz de passar é justamente essas propriedades. Então, é interessante para a gente, quando vamos analisar uma reação química, ou se estamos comparando 2 transformações para saber se ela é física ou química, é necessário ficar atento aos indícios, que é justamente alguns indícios, algumas evidências de que está ali acontecendo uma reação. Posteriormente, nós trabalhamos que existe uma representação dessas reações químicas. Então, nós falamos das equações químicas, onde nós representamos o estado inicial, ou seja, antes de acontecer a reação, com os reagentes. E depois que acontece a reação, com os produtos. E essa seta no meio justamente indica esse processo de reação química, ok? Os reagentes seriam, então, os estados iniciais da matéria, das substâncias que estão envolvidas, e os produtos são as substâncias formadas após decorrer um tempo. Tranquilo? Bom, então a lei de conservação da massa vem justamente através de um químico, um cientista que vem trabalhar justamente essa questão. Então, Antoine Lavoisier, muito famoso, nos cursinhos, na sala de aula, sempre os professores trabalham muito com uma frase, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Na verdade, para introduzir essa ideia de que a matéria ela está sendo transformada, mas que ela se conserva de certa forma, e nesse caso nós estamos falando da conservação da massa, tanto de reagentes quanto de produtos. Bom, então, em um sistema fechado, quando acontece uma reação química, nós temos, então, os reagentes, acontece o processo da transformação e, ao final, quando temos a formação de produto, eu tenho a mesma massa. Isso em um sistema fechado. O que seria um sistema fechado? Seria um sistema onde não existe a passagem, ou a troca de massa com o ambiente. Isso fica muito claro quando trabalhamos com sólidos e líquidos, mas quando trabalhamos com reações que envolvem gases, tanto nos reagentes quanto nos produtos, fica um pouco mais difícil de entender. Então, eu vou trazer aqui algum exemplo para podermos entender melhor esse processo. Então, eu trouxe essa imagem de uma reação química. Essa imagem foi tirada de uma questão do Enem. Então, nós temos no primeiro momento uma garrafa contendo um pouco de vinagre e um balão que tem ali bicarbonato de sódio. Porém, o bicarbonato não está em contato ainda com o vinagre. Ele está ali murchinho, o bicarbonato está ali dentro. Se pudéssemos pesar esse sistema, seria um sistema fechado, porque o que está acontecendo ali não existe troca de massa com o meio ambiente. Então, se pudéssemos pesar aquilo ali, bom, nós teríamos um valor de uma massa, certo? De todos, do vinagre e do bicarbonato. Bom, depois que eu verter o bicarbonato dentro do vinagre, vai acontecer uma reação química com a liberação de um gás, o gás carbônico. E isso vai fazer com que o balão comece a inflar.
O que aconteceria se nesse momento, ou no final, depois que todo o gás fosse liberado, se eu pesasse de novo? Se eu pesasse esse mesmo sistema, ou desde o estado inicial até o final, eu deixasse em cima de uma balança? O que será que nós conseguiríamos observar? Bom, nessa reação, o que eu quero evidenciar é o seguinte: o bicarbonato, ele está reagindo com o ácido acético presente no vinagre. Então, ele está liberando íons e a formação de gás carbônico e água. Reparem para vocês verem que eu tenho 2 reagentes e na formação de produto eu tenho mais de 2. Isso eu já falei numa aula anterior, que vocês não precisam ficar presos à quantidade de reagentes para formar a mesma quantidade de produtos. Então, esse é um exemplo disso, ok? Bom, colocando na situação hipotética que eu falei, então imagine que se eu pesei o meu estado inicial, eu tivesse ali 87 gramas. Se pesarmos depois da reação, ou se fizéssemos a reação em cima de uma balança, qual seria então a massa posterior, ou seja, a massa que eu teria no final? Exatamente 87 gramas, não haveria variação. Agora, se eu não tivesse o balão, se eu tivesse colocado o bicarbonato direto na garrafa com ela aberta, o que provavelmente iria acontecer? Esse gás iria sair e automaticamente o valor da massa seria menor. Então, observe que é muito importante trabalharmos dentro de um sistema fechado quando queremos evidenciar que a massa, tanto dos gases, dos sólidos e dos líquidos que estão reagindo, irão permanecer iguais, ok? Bom, então, quem trouxe essa contribuição para a ciência foi Antoine Lavoisier. Em 1773, ele começou a refazer os experimentos de calcinação de metais que já tinham sido feitos anteriormente por um químico russo, 13 anos antes. Então, ele pegou essas mesmas reações que foram feitas e refez essas reações em sistemas fechados. Um parênteses aqui sobre a história da química, e é algo que eu acho interessante de trabalharmos. É muito comum todas essas influências que tem ali no século XVIII, no século XIX, na ciência, trabalharmos com a Europa. Mas, na verdade, outros povos também desenvolviam ciência e metodologias científicas nesse processo. Então, nesse mesmo período, outros locais também estavam desenvolvendo seus conhecimentos científicos. Apesar de termos essa ideia de que a ciência se desenvolveu só na Europa, através dos livros didáticos que trabalhamos, outras contribuições também foram extremamente pertinentes. Bom, voltando ao Antoine Lavoisier, então ele refez esses experimentos em sistemas fechados. E através das suas anotações e observações, ele percebeu exatamente isso, que a massa se conservava. Então, a massa dos reagentes era igual à massa dos produtos formados. Então, num sistema fechado, ele conseguia perceber isso, principalmente quando envolvia a questão dos gases, da formação de gases. Bom, então eu trouxe aqui um esquema de uma equação generalizada, né, para trabalharmos melhor esses conceitos. Então, imagine que a letra A e a letra B são os meus reagentes, a letra C e a letra D são os meus produtos. Isso porque tudo que está antes da seta é reagente, tudo que está depois da seta seria os produtos, ok? Bom, então a massa de cada um deles, ou seja, a massa de A mais a massa de B, eu vou ter dessa soma o resultado da massa dos reagentes. E a soma da massa de C com a massa de D, eu terei então justamente o somatório delas, a massa dos produtos. Então, a massa de A e B tem que ser exatamente igual à soma das massas de C e D, ok? Bom, eu trouxe aqui um exemplo para vocês para trabalharmos melhor esses conceitos. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma reação de ácido clorídrico reagindo com hidróxido de magnésio, formando então cloreto de magnésio e água. Então, nessa situação aqui, eu tenho 2 reagentes formando 2 produtos. Essa equação, então, eu coloquei ela de forma
de uma equação química comum com os meus símbolos, certo? E aí, o que eu venho trazendo para vocês de novo? Só um parênteses também. Esse 2 que está na frente do ácido clorídrico e esse 2 que está na frente da água são coeficientes estequiométricos, que alguns de vocês já trabalharam isso lá no fundamental com balanceamento, mas aqui é só a título de informação. Nós vamos trabalhar melhor isso mais para frente. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu sei a massa do ácido clorídrico e sei a massa do óxido de magnésio. Sei a massa que vai ser formado de água. E eu preciso saber agora a massa do cloreto de magnésio. Então, como que eu vou fazer isso? Então, pela lei de conservação de massa, eu sei que a soma das massas do reagente tem que ser exatamente igual à soma das massas do produto. Então, fica fácil. Então, a conta seria eu fazer a soma da massa dos meus reagentes, que deu 131 gramas. Então, isso tem que ser o valor da soma dos dois produtos. Como eu sei o valor da massa da água, eu subtraio do total e assim eu terei a massa do segundo produto, no caso, 95 gramas. Bom, a segunda lei que nós trabalhamos é a lei da proporcionalidade, ou seja, existe então uma proporção nessas reações químicas que normalmente é obedecida. Para entendermos melhor, vamos pensar na decomposição da água. Então, eu tenho uma substância composta e por algum motivo, né, no caso da água, ela por eletrólise, ela está formando duas substâncias simples. No caso, o hidrogênio e o oxigênio, ok? Então, eu tenho aqui a minha equação. Experimentalmente, o que foi feito? Pegou-se 4,5 gramas de água e submeteu à decomposição. O que se observou? Que a massa de hidrogênio era 0,5 gramas, enquanto que a massa de oxigênio era 4 gramas. Pegou então uma massa maior de água. Agora vamos pegar 9 gramas. Na decomposição, o que aconteceu? Sobrou, foi medido, né? Então, nós tivemos 1 grama de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio. Pegamos agora 18 gramas de massa de água. Observaram, então, a formação de 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Observem que esses valores, quando eu faço a divisão entre a proporção de hidrogênio e oxigênio, existe uma proporcionalidade ali, de 1 para 8. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a reação de formação também vai ser uma reação 1 para 8, ou seja, sempre o oxigênio será 8 vezes maior do que a massa do hidrogênio, ok? E isso também acontece com outras substâncias. Então, analisando aqui o gás carbônico ou o dióxido de carbônico, CO2, se eu tiver aqui 22 gramas, eu vou ter quando ele se decompõe, eu vou ter 6 gramas de carbono e 16 gramas de oxigênio. Se eu tiver 44 gramas desse gás e decompor ele, vamos ter 12 gramas de carbono e 32 gramas de oxigênio. Existe também uma proporcionalidade ali. Então, vocês vão observar que a proporcionalidade é de 3 para 8. Ou seja, quer dizer que na hora do carbono reagir com o hidrogênio, vai reagir nessa proporção para a formação do gás carbônico. E isso também quer dizer que se algum desses reagentes estiverem em excesso, esse excesso não vai reagir, ele vai sobrar ao final da reação, ok? Bom, então a lei das proporções quer dizer que certas substâncias compostas, obtidas de fontes naturais ou mesmo produzidas em laboratório, sempre é formada pelos mesmos elementos químicos numa mesma proporção de massa. Essa generalização ficou conhecida como a lei das proporções constantes ou a lei de Proust. Então, eu trouxe aqui como exemplo para vocês essa questão. Então, nós vamos trabalhar agora a decomposição do metano. O metano é um gás que é muito falado, principalmente na questão
energética, né? E a liberação, aumento, né, do efeito estufa e o aquecimento global. Ele é um dos gases que é emitido para a atmosfera, que faz com que aumente, né, a frequência, aumente o calor que é retido aqui na Terra. Então, ampliando aí o efeito estufa, que é um efeito natural. Então, o metano, quando decomposto, ele libera carbono e hidrogênio. Transformando isso numa equação química, então nós temos que o CH4, que é o metano, ele se decompõe em carbono e 2H2, que no caso é o gás hidrogênio. Lembrando que esse 2 grande que está na frente é um coeficiente estequiométrico, nós vamos trabalhar mais para frente. Bom, imagine que uma quantidade de metano qualquer foi decomposto e foi obtido em balança 6 gramas de carbono e 2 gramas de hidrogênio, ok? Qual será a massa em gramas de metano formada? Então, agora o carbono não é mais o meu reagente, ele agora é o produto. Quando 15 gramas de carbono reagir com hidrogênio suficiente para completar a reação. Então, eu coloquei aqui as informações que nós temos. Então, a primeira informação que nós temos é que uma quantidade X de metano, ele foi decomposto em 2 gramas de hidrogênio e 6 gramas de carbono, ok? E, posteriormente, o exercício quer saber qual que é a massa de metano formada a partir de 15 gramas de carbono e uma quantidade X de hidrogênio que será suficiente para reagir. Então, nós vamos usar aqui as duas leis. Então, primeiro, pela lei de conservação de massa, eu consigo saber qual é a massa do meu metano que se decompôs em carbono e hidrogênio. Então, a massa, no caso, seria 2 mais 6, que seria igual a 8 gramas, certo? O que nós precisamos saber agora é a proporção que tem. Qual que é a proporção dessa reação de decomposição? Então, observe que 8, 2 e 6 são todos múltiplos de 2, são todos multiplicados por 2. Então, ou seja, eu consigo fazer uma simplificação. Se você tem dificuldade de enxergar dessa forma, nós podemos pensar da seguinte maneira. O 2 dividido por 6, eu consigo chegar a um número, certo? Que seria 1/3. Então, ou seja, a proporção ali entre os compostos do metano é 1/3, ou seja, a quantidade de carbono é 3 vezes maior que a quantidade de hidrogênio, ok? Então, se eu sei a proporção, eu preciso saber agora, dessa proporção inicial, qual que foi o valor multiplicador, por quanto eu multipliquei para chegar a 15 gramas. Então, de 3 para 15 foi multiplicado por 5, certo? Então, quer dizer que foi 3 vezes 5 que deu 15 gramas. Então, ali, o metano, se eu dividir 8 por 2, eu vou ter quanto? 4. Então, 4 vezes 5, eu teria, então, aqui 20 gramas. Dessa forma, eu vou saber a proporção. Existe um outro jeito de resolver esse exercício? Teria também. Por exemplo, se você tem a proporção dos reagentes, você sabe que é 1/3. Então, se eu tenho 15 gramas e ele é 3 vezes o valor do meu hidrogênio, eu sei, então, que o meu hidrogênio vai valer 5 gramas. E aí, pela conservação de massa, eu faço 15 mais 5, que vai ser igual a 20 gramas. Então, dessa forma, eu também consigo resolver o exercício. Então, vamos fazer uma recapitular aqui rapidamente tudo o que nós vimos. Então, na primeira semana, nós trabalhamos, então, as transformações físicas e químicas. Depois, nós trabalhamos o conceito de reação, quais são as classificações de reações que nós temos, né? Reações simples-troca, dupla-troca, de síntese, de decomposição. Fizemos alguns exemplos, certo, nas aulas do Enem. E na aula de hoje trabalhamos as leis ponderais, ou seja, a conservação de massa e as proporções que acontecem as reações químicas. Então, existe sim a conservação da massa, mas a massa que está ali necessária para reagir, ela é dentro de uma proporção. Tudo que excede essa proporção, ela não reage, ela fica simplesmente em excesso. Bom, eu quero agradecer a todos pela aula de hoje
dizer que foi um prazer estar com vocês. Nos acompanhe na semana de acolhimento, onde nós vamos resolver as questões das 4 semanas do PET, do volume 2. Tá? Então, se vocês tiverem ainda alguma dúvida, se vocês precisarem ainda, tiverem alguma questão a respeito deste conteúdo, não deixe de mandar suas questões para o Tira Dúvidas, ok? Dessa semana. No mais, um grande abraço virtual a todos, até mais!